Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, passando aqui para fazer o nosso habitual aí papo com café, né, para falar muito de Vasco da Gama aqui e trazer para vocês algumas notícias aqui, algumas reflexões, beleza? Quero pedir você, antes de mais nada, para que se inscreva no nosso canal, para que você siga a gente também nas redes sociais aqui no @papo de Vascaíno, né? E também lá no TikTok, que a gente lança os mesmos vídeos que a gente está botando aqui do Papo com Café lá também para a galera do TikTok. Então é interessante que você venha, curta nosso conteúdo, veja aqui nossa playlist aqui também no YouTube, que tem uma playlist separada só para o Papo de Café. Conheça nosso canal, nossas lives, sempre bom estar aqui com vocês, beleza? Vamos falar aqui sobre Vasco, né? Ainda relatando aqui algumas situações. E ontem eu recebi um comentário que disse o seguinte, quando eu fiz o vídeo, né, falando sobre a questão da arbitragem brasileira, a questão do erro do árbitro no jogo contra o Palmeiras. E aí um seguidor lá, ou alguém que estava vendo o vídeo, disse assim, olha, não saber a regra e chorar é normal, mas ser burro já é demais, né? Eu queria muito que esse seguidor me explicasse aonde está na regra que o árbitro pode voltar atrás disso. Aqui não é choro, aqui não é questão de o Vasco está sendo prejudicado, existe um ranking. O ranking foi colocado aí ontem no SBT Esportes, inclusive o Pedrosa falou sobre esse ranking, mostrando quem são os times mais favorecidos pelo VAR no Brasil, e trazendo uma reflexão bem clara sobre isso. Eu queria pensar aqui junto com vocês se só sou eu que estou vendo a situação da arbitragem brasileira, ou se sou eu o único maluco que fala sobre a arbitragem brasileira nesse sentido, dessa forma. Porque o que acontece? São muitos erros desde que o VAR chegou. O VAR chegou como solução para muitos de outros erros que aconteciam anteriormente. Ajudou? Sem dúvida nenhuma. Mas eu não entendo por que cria-se essa comissão toda, onde nem o áudio do VAR você entende direito, muitas vezes, o árbitro falando, os árbitros que estão analisando o VAR, pega a câmera tal, pega a câmera tal, pega a câmera tal. É uma demora terrível para poder analisar um lance. Além disso, eu estou falando para todos os times, isso atrapalha o futebol brasileiro. Não o VAR, mas a tecnologia utilizada no Brasil. Por que não utilizar a tecnologia da Europa, que em menos de 30 segundos resolve toda a questão ali, mostra no telão e resolveu e acabou? Por que a gente tem que ter erros e erros recorrentes e nada muda no Brasil, dentro desse contexto da arbitragem? Por que reclama-se da arbitragem brasileira e ninguém faz nada, né? Isso acaba com o produto do futebol, que é um produto vendido mundialmente, e principalmente no Brasil, onde o torcedor é apaixonado, tanto pelo seu time quanto pelo futebol. A gente pode analisar aqui, um exemplo, a comissão de arbitragem criou uma reunião na segunda-feira, né? Toda segunda-feira após-jogo cria-se uma reunião para poder falar sobre o jogo, né? E eu, sinceramente, eu queria saber o resultado dessa reunião aí na CBF, o que aconteceu. Se vocês souberem aí, se alguém tiver essa informação, eu queria muito entender o que aconteceu dentro dessa reunião, porque os argumentos, né, segundo o Marcelo Santiana, lá logo após o jogo, antes da entrevista coletiva do Rafael Paiva, citou que teria essa reunião, e a gente já sabia dessa reunião, mas parece que é algo para enxugar gelo, né, para poder tentar acalmar os ânimos, e nada acontece com a arbitragem, né? Todos os árbitros que estão, eu tinha elogiado também o Clay, mas erros como esse atrapalham o futebol brasileiro e podem definir o futebol brasileiro, né? Não à toa, e aqui falando novamente, o John Textor levou algo para a comissão que ele achou lá, né? E todo mundo chamando o cara de louco. Então, mais uma vez, eu vou até ver como é que está essa questão da comissão lá, da CPI, da questão das apostas esportivas, essa questão lá no Senado, para a gente poder analisar melhor isso aqui para vocês, trazer para vocês isso. Porém, isso não é choro, isso não é uma questão de querer um futebol mais justo, um futebol mais honesto, aonde se jogue futebol e ganhe dentro do campo. E aí você vai falar assim, o Vasco foi prejudicado? Teve um outro que me perguntou na ironia. Sim, sem dúvida nenhuma. O Ryan errou, isso não tem dúvida, é erro técnico, porém, dentro do campo ali, houve interferência da arbitragem num pênalti não marcado pelo Vasco. Se iria ser gol ou não, é outra coisa, mas você tem que ser justo. E a justiça é colocar essa questão aí. Agora, mudando um pouco de assunto aqui também, deixando um pouco de lado essa questão de arbitragem, queria falar um pouco das estreias, né, que teve no jogo aí,
e o que a gente pode esperar para o próximo jogo. Esse meio de semana aí não tem jogo do Vasco devido à Sul-Americana. Corinthians ontem classificou em cima do Fortaleza. E Atlético Paranaense eu acho que joga amanhã, se eu não me engano. Hoje tem Libertadores também. Então ficar ligado aí no futebol de forma geral, porque possivelmente são alguns adversários do Vasco pela frente aí, tanto Corinthians como outros times que estão jogando aí também. Flamengo vai jogar Libertadores, então pode ser possíveis confrontos do Vasco aí na final da Copa do Brasil, caso o Vasco passe pelo Atlético Mineiro. Inclusive tem o Atlético Mineiro e Fluminense também jogando aí pela Libertadores o segundo jogo. Então assim, as estreias que aconteceram, a estreia, né, no caso do Maxime Rodrigues, para mim foi uma estreia muito boa. Não sei se vocês pensam da mesma forma, queria saber se vocês concordam com isso. Rafael Paiva elogiou ele, até porque ele entrou numa posição mais um pouco assim atrás do que ele normalmente joga, mas consegue fazer bem aquele corredor. Achei ele entrar um pouco assim fora do contexto do jogo, mas conseguiu se adaptar rápido e entender o que o time estava pedindo. Eu acredito que ele ganhando minutagem, talvez ele ganhe até titularidade ali em algum momento, mas fica difícil hoje você tirar ali o Hugo Moura. Se ele for jogar naquela posição, acho que eu tiraria o Sforza e jogaria ele ali, talvez. E quem sabe ele até armando o jogo junto com o Coutinho ali, botando o Payet para a ponta, não sei se isso funcionaria, porque no mundo ideal a gente quer Coutinho e Payet junto, mas a gente sabe que nesse momento, na minha visão, não tem como os dois jogarem juntos, pelo menos o jogo inteiro. Mas assim, em alguns minutos eu acredito que dê para acontecer. Estreou muito bem, o Vasco se comportou muito bem no segundo tempo, principalmente pela atuação do Coutinho também, que a gente espera muito mais dele, né? E dentro desse contexto a gente tem que trazer essas estreias. O Maxime estreou bem, próximo jogo contra o Cruzeiro, acho que seria até um jogo para fazer um teste com ele, devido ao jogo da Copa do Brasil, mudar e botar ele de titular, acho que seria fundamental. Não sei se o Rafael Paiva vai poupar peças, porque ele disse que não pouparia ninguém. Isso é bom, porque eu também prefiro que não poupe ninguém para criar ritmo de jogo e dar mentalidade, moral dos jogadores subirem de certa forma. E a gente vai para o confronto com o Cruzeiro, que é um time forte dentro lá do Mineirão, e também com um técnico novo, que é o Fernando Diniz, um técnico qualificadíssimo, a gente sabe disso. Mas eu espero que o Vasco saia de lá pelo menos com um ponto para a gente continuar galgando esse voo aí, olhando para cima da parte de cima da tabela aí, sem ter que se preocupar muito com isso, principalmente com na verdade, jogo de Copa do Brasil, semifinal, seria importantíssimo, né? O Vasco já deve ficar por Minas Gerais dentro desse contexto ali, para poder já treinar e jogar o primeiro jogo lá na Arena MRV, e eu acredito que o Vasco, sem dúvida nenhuma, vai atuar bem aí e performar bem para a gente poder tentar classificar na Copa do Brasil, que é nosso principal objetivo esse ano, além de se manter ali no meio de tabela do Campeonato Brasileiro. Além disso, teve uma outra notícia ontem que surgiu e falou muito sobre a questão da Leila Pereira, né, que ela disse em entrevista anteontem no evento que teve, sobre a questão da Crefisa não fazer mais parte, possivelmente a partir do ano que vem, do patrocinador master do Palmeiras, né? Tanto a Crefisa quanto a outra empresa também que patrocina o Palmeiras, eles possivelmente não continuem. Vou dar minha opinião aqui, não é informação, isso eu já venho falando há tempo. Eu acredito que se a Leila não ganhar a presidência para a presidência do Palmeiras ali, pode de repente assim acontecer deles comprarem o Vasco, ou até mesmo essa questão aí da Crefisa não estar mais no patrocinador master a partir do ano que vem, pode influenciar a compra do Vasco, porque a família toda da Leila Pereira, ela já disse que é vascaíno, que eles têm um carinho grande pelo Pedrinho, e que seria uma oportunidade única talvez para a Crefisa comprar um time brasileiro, né, nesse sentido. Surgiu essa possibilidade, quem sabe uma empresa brasileira, uma empresa que está há longos anos aí no mercado. A gente sabe que o seu José Lamarck lá também é um grande empresário aí do ramo, né, financeiro do país, e sem dúvida nenhuma eu acho que tendo uma possibilidade boa, uma amizade boa com o Pedrinho, essa questão toda, não somente seria talvez o patrocinador master, mas também poderia ser o dono aí do time, né, do Vasco da Gama nesse sentido. Então assim, eu não vejo problema algum com isso. Eu acho que isso vai muito também de algumas conversas, porque quando vazou a informação que iriam comprar agora, quando o Pedrinho assumiu, surgiu muito burburinhos. Então, para não ficar chato com a torcida do Palmeiras, tem eleição esse ano do Palmeiras, então assim, a gente espera
que de repente isso se desenrole. Essa questão de desvincular a marca Crefisa da camisa do Palmeiras, talvez já esteja pensando talvez até nisso, né? Porque ela pode continuar como presidente do clube e o seu José Lamarca lá comprar o Vasco, porque o Vasco também ficou para ano que vem. Não vai resolver dentro dos 90 dias, resolveria ano que vem. Então, é isso. Esse foi o nosso papo com café aqui com vocês. De repente, qualquer momento aí a gente volta trazendo notícias para vocês, mas quero pedir a vocês de novo, siga a gente, não deixe de comentar, porque é muito importante comentar, deixe seu like no YouTube e compartilhe com a galera que você conhece aí, valeu? Vem com a gente, que aqui é resenha e assunto do Vasco da Gama com seriedade e verdade sempre. Tamo junto, saudações vascaínas.